Bom dia, querido irmão, querida irmã. Sou o padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, publicado pela editora Dialética. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa O Pão da Palavra, ao nosso canal Palavras de Redenção. Se é a primeira vez que você está vindo por aqui, deixe seu like, faça sua inscrição, deixe seu comentário e compartilhe esse canal com todos aqueles que gostam de meditar a Santa Palavra de Deus. Nós estamos celebrando a festa, a solenidade da Santíssima Trindade. E nós temos como palavra de Deus, Êxodo capítulo 34, versículo 4 a 6, versículo 8 a 9, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11 a 13, e João, capítulo 3, versículo 16 a 18. Vamos meditar com alegria a Santa Palavra de Deus. Pois, muito bem, nós temos como palavra de Deus, na primeira leitura, Êxodo capítulo 34, versículo 4 a 6, versículo 8 a 9. Desse texto é necessário destacar a forma como que Moisés invoca o Senhor. Porque diz o texto, Moisés invocou o Senhor e gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Então, o texto enfatiza alguns atributos de Deus: misericórdia, clemência, paciência, bondade e fidelidade. Muito embora as pessoas tenham a ideia na cabeça de que, lá no Antigo Testamento, se tenha um Deus vingativo, rancoroso, um Deus punitivo, mas a tradição judaica conserva essa imagem bonita de Deus, uma imagem positiva de Deus, uma imagem misericordiosa de Deus. Misericórdia é um dos nomes de Deus, clemência é um dos nomes de Deus, paciência é um dos nomes de Deus, bondade é um dos nomes de Deus, fidelidade é um dos nomes de Deus. Deus é sempre fiel. E muito embora o ser humano seja infiel, ele permanece fiel porque ele não pode trair a si mesmo, e por isso ele usa de bondade, clemência e misericórdia para com o ser humano. Esse seria a figura do Pai, na tradição cristã católica, né? Já a segunda leitura nos traz a saudação que Paulo faz para a comunidade e que a liturgia católica assumiu na sua liturgia. Está lá no versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, com todos vós. Na liturgia, se adapta, a graça do Pai, o amor do Filho e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Então aqui já se vislumbra um pouquinho do mistério da Santíssima Trindade, que depois haverá de ser formulado na tradição cristã católica, na teologia católica. Ao final dessa reflexão, nós tentaremos explicar um pouquinho esse mistério. Já no Evangelho, nós temos essa meditação de João posta na boca de Jesus sobre a missão do Filho, a própria missão de Jesus. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho para condenar, mas para salvar. E a condenação consiste em não acolher o Filho de Deus. Então, uma imagem muito bonita de Deus, uma imagem belíssima de Deus. Deus que faz absolutamente tudo para poder salvar o ser humano. Por isso que eu coloquei no início desse vídeo e também aparecerá no final a imagem, a representação da Santíssima Trindade misericordiosa. Porque é uma representação daquilo que é o mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas todos eles envolvidos num ato de misericórdia de salvar e resgatar o ser humano. Então essa é a palavra de Deus colocada para nós nesse dia, para ilustrar a nossa meditação e a nossa reflexão acerca do mistério da Santíssima Trindade. Nós, enquanto cristãos católicos, nós somos monoteístas. Nós acreditamos que existe um só Deus. Entretanto, nós confessamos que é um só Deus em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. A primeira carta de João afirma que Deus é amor. E amor é relação. Então não existe um amor solitário. O amor só se dá numa relação. Então precisa necessariamente que se tenha alguém que ame e alguém que é amado. Então, ao afirmar a Santíssima Trindade, nós estamos afirmando uma comunhão de amor, de vida. Afirma-se que
No início de tudo e no fim de tudo não está uma solidão, mas uma comunhão de pessoas, uma comunhão de vida e de amor. Santo Agostinho vai, na sua reflexão teológica, afirmar que o Pai é aquele que ama, o Filho é aquele que é amado pelo Pai e que corresponde ao amor do Pai, e o Espírito Santo é o próprio amor, o vínculo, a relação entre os dois. E, do ponto de vista de uma antropologia teológica, ou seja, do ponto de vista da reflexão acerca daquilo que é o ser humano à luz da fé, então nós podemos afirmar que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de uma comunhão de amor. Por isso o ser humano só se realiza quando vive e experimenta de fato uma comunhão de vida e de amor com as outras pessoas. Sem isso, não se tem possibilidade do ser humano ser feliz, a possibilidade do ser humano ser realizado. Então, é um mistério. Quando a igreja se pronuncia sobre Deus, a igreja sempre se pronuncia acerca de um mistério. Mistério é algo que se dá a revelar, mas que ainda há muito o que descobrir, porque não cabe na nossa consciência, não cabe na nossa mentalidade desvendar um mistério. Mas o mistério se pode experimentar. Então, como que nós haveremos de experimentar o mistério da Santíssima Trindade? É na medida em que vivermos, uma verdadeira comunhão de vida e de amor com as outras pessoas. Quando a gente vive de fato uma comunhão de vida e de amor com as outras pessoas, nós estamos tocando, mesmo que de forma suave, o mistério do Deus unitrino, o mistério do Deus em si mesmo. Então, nós queremos dar graças a Deus, por quê? Porque Deus nos criou, Pai. Deus nos salvou, Filho. Deus nos santifica e nos leva à plenitude de vida em Cristo, o Espírito Santo. E a partir da palavra de Deus, então hoje nós damos graças a Deus, porque Deus é bondade, misericórdia, clemência, mansidão, rico em bondade, em compaixão. Nós damos graças a Deus porque Ele se revelou por meio de Jesus Cristo, Cristo nos confere a graça de Deus, nos apresenta o amor do Pai e derrama sobre nós a comunhão do Espírito Santo. Deus ama tanto o mundo que deu seu Filho para salvar o mundo. Demos graças a Deus por isso, porque o mistério da Santíssima Trindade está voltado para salvar aquilo que ela criou, mas que foi perdido por causa do mau uso da liberdade humana, por causa do pecado. Então, por isso que essa imagem, que, repito, aparecerá novamente no final dessa reflexão, é uma imagem muito linda, porque mostra uma espécie de representação de Deus que está voltado para salvar, resgatar a vida humana que sofre. Então peçamos ao Senhor que conceda-nos essa graça, a graça de experimentarmos e vivermos uma verdadeira comunhão de fé e de amor, a fim de experimentarmos um pouquinho daquilo que é Deus em si mesmo, esse mistério que ousamos chamar de Santíssima Trindade. Oremos. Ó Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pregar a palavra de Deus. A você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência, não esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu comentário e compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a palavra de Deus. Ative as notificações para que você possa sempre receber aqui os novos conteúdos do nosso canal. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.